tipos de câncer. E mais do que isso, é um serviço individualizado e acolhedor que auxilia os pacientes no momento mais desafiador de suas vidas, levando atenção, empatia e profissionalismo em cada etapa. A unidade fica anexa ao nosso hospital, na Rua Visconde do Itaboraí, 427, Parque Rosário. Saiba mais pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Pode contar. Sete horas e 52 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM 98,3. Agora já com o link restabelecido, o pessoal já comentando e seguindo ali a gente também no Face. De volta caiu, teve uma queda aqui mas só no Face, no YouTube e Instagram. Segue lá também com a transmissão tranquila. Você acompanha a gente agora por essas plataformas e também daqui a pouco pelo podcast, direto lá em todas as plataformas de podcast, e logo mais tem reprise na Plena TV. 7 horas e 53 minutos, Campos amanhece com tempo bom, com 20 graus neste momento. A máxima prevista para hoje é de 27 graus e a mínima de 18. Faz 20 graus agora aqui no centro da cidade. Programa de hoje com Aloysio Abreu Barbosa na bancada. Nós estamos recebendo e conversando com o Flávio Serafini. Flávio Serafini é sociólogo, professor da Fiocruz. Está afastado da função de professor? Estou afastado. Enquanto a gente exerce o mandato, a gente não fica licenciado. É obrigação, né? É obrigação. Perfeito. Mas não sai do sangue, né? Essa coisa de profissão, de ser professor, então não sai, né? De forma alguma. Estou na política justamente para lutar pela educação, para lutar por essa área aí que tanto me alegro de fazer parte. Vamos falar sobre isso. O deputado estadual, presidente do PSOL do estado do Rio de Janeiro. O deputado, o senhor ontem fez uma agenda extensa em Campos, aula inaugural na UF, à noite, durante o dia, alguns compromissos. Um deles foi a entrega da reforma do Colégio Estadual em Goitacazes. E lá com a reforma da cozinha, foi uma emenda parlamentar do senhor de 150 mil. Como é que foi essa entrega lá ontem? Como é que o senhor acompanhou também a reforma e viu como é que ficou o serviço? Bom, ali a gente tem o Colégio Estadual que atende a quase 1.000 pessoas, né, 1.000 estudantes. É um colégio grande, importante, mas tem um refeitório mínimo que atende pouquíssimas pessoas e vem lutando para ampliar esse refeitório para garantir que os estudantes possam comer com mais rapidez e não percam tempo de aula. E a Secretaria de Educação, infelizmente, tem sido morosa em atender a esse pedido. Então a gente destinou uma emenda para lá, a direção da escola, que é muito competente, conseguiu fazer uma reforma, uma melhoria no refeitório e ampliar com uma varanda para ter mais mesas, mais cadeiras e com isso que é mais importante, os alunos comerem com conforto e mais rápido para não perderem o tempo de aula. O estado do Rio de Janeiro hoje é um estado que tem tido os piores índices de avaliação no Brasil. E a gente olha e tem cada tipo de problema que, infelizmente, a Secretaria de Educação não tem sido capaz de sanar, que é inacreditável. Então, o que a gente faz? A gente tenta pressionar para resolver esses problemas e quando a gente vê que a Secretaria está morosa, a gente agora que tem esse expediente das emendas parlamentares impositivas, a gente coloca para aquilo que a gente entende que é do interesse público, que vai melhorar a qualidade da educação. Que nenhum aluno perca 10, 15 minutos de aula porque ficou tendo que esperar na fila para poder almoçar, né? Então, a emenda foi para isso, a direção lá
muito competente, muito voltada para o bem-estar do estudante, tomou essa medida, dentre outras medidas que a direção lá tem tomado, que a gente acompanha, que tem sido muito importante. É uma escola, por exemplo, que tem vários estudantes que estão fazendo curso técnico junto ao Sistema S, estão fazendo qualificação profissional. É uma escola que a gente fica feliz de ver o esforço para melhorar a qualidade da educação aí ofertada aos estudantes. Na minha época, era a parte principal que eu mais gostava da escola, era o refeitório, né? A parte melhor. Mas tá bom. Aloysio. Eu estava aqui editando aqui, desculpem. Deputado, a gente está... Essa coisa das emendas, a gente... Cada vez mais os executivos dependem, né, das emendas parlamentares para trazer recursos para o município, para os estados, né? Como vem sendo seu trabalho de atração dessas emendas, de destinação dessas emendas, não só para Campos, como para o Norte e Noroeste Fluminense? Olha, esse é um debate importante porque faz um pouco de parte da crise que o Brasil está enfrentando, o debate das emendas. Então, antes de falar de como a gente direciona, eu vou falar do problema que a gente do pessoal vê. As emendas impositivas no Brasil hoje sequestram 25% do orçamento que o governo tem, que a gente chama de verbas discricionárias. Aquilo que se decide onde que se vai investir. Por quê? Porque uma parte está comprometida com serviços, com servidores públicos, com salário, com repasses ao judiciário, com repasse a outros órgãos, mas tem uma parte que o governo escolhe onde vai investir. E aí a gente teve, por exemplo, no Brasil, até recentemente, programas de expansão das universidades. Programa como Minha Casa Minha Vida, programa como o PAC. E a gente compara o que foi feito no primeiro e no segundo governo Lula com o que está sendo feito agora, e a gente vê que o governo tem mais dificuldade de fazer com que esses programas tenham mais envergadura. Por quê? Porque o orçamento público está exprimido. Por um lado, por uma política econômica que mantém uma lógica de conservadorismo que vigora no Brasil já há quase 30 anos, e por outro lado, porque uma parte do orçamento público está sequestrado pelas emendas impositivas. E aí a gente precisa discutir isso, porque as emendas impositivas, ainda mais quando elas são secretas, como o Congresso tem feito, elas dispersam, pulverizam o dinheiro público, abre espaço para que uma parte vá para coisas que não atendem ao interesse público, o cara faz uma estrada na rua do irmão, na rua da fazenda do avô e não sei o quê, e você não consegue mais ter grandes investimentos do governo federal que mudem a sociedade. Então a gente é muito crítico a essa questão das emendas impositivas e como a gente é parlamentar também e tem uma cota que cada parlamentar pode indicar dessas emendas, o que a gente tenta fazer prioritariamente? Fortalecer instituições públicas. Por exemplo, uma parte fundamental das nossas emendas vai para as escolas públicas estaduais. Assim como a gente fez aqui, né, no colégio estadual, colocando a emenda lá para aumentar o refeitório, a gente fez em algumas escolas que sofrem com calor extremo para fazer o processo de climatização das escolas, com instalação de ar-condicionado. Fizemos para algumas escolas obras de acessibilidade, colocar elevador para os estudantes com deficiência. Então a gente tenta focar muito isso. A bancada do pessoal, por exemplo, federal, direciona muito recursos para as universidades, né? Aqui em Campos mesmo a gente teve a expansão da Universidade Federal Fluminense com recurso que foi exclusivamente recurso da bancada do Rio de Janeiro no Congresso Federal. A bancada do Rio de Janeiro conseguiu se unificar e por alguns anos destinar recursos para cá, que viabilizou a construção de um prédio inteiro que é fundamental para ampliar as vagas na Universidade Federal Fluminense. Então a gente faz isso. A gente tem muitas emendas também voltadas para a área da saúde, onde a gente prioriza os equipamentos públicos. Por exemplo, eu tenho uma atuação na área da saúde mental. Então eu direciono muitos dos meus recursos para os CAPs, para fortalecer o atendimento nos municípios, para a população poder ser atendida. Infelizmente, hoje no Rio de Janeiro, nenhum município tem a quantidade de CAPs que deveria ter para atender a população que enfrenta aí, o sofrimento psíquico, o adoecimento mental. Então, a gente está sempre destinando as nossas emendas para essas instituições para fortalecer as políticas públicas, para garantir os direitos sociais, né? Então, as nossas emendas são muito destinadas nesse sentido. Só esse CAPS aí dá um programa, né? Porque com o fim da internação através daqueles hospitais especializados em que a gente chamava de sanatório, aquela coisa, isso. Mas é uma polêmica também grande porque as pessoas cobram, principalmente aqueles que têm
um problema mais agudo, e aí e às vezes chega até a agressividade dentro das Quando casas. tem um quadro agudo, a pessoa pode ser internada. Ainda consegue a internação. Só que a internação não é mais naqueles hospitais que pareciam prisões que existiam antigamente. As internações são em hospitais gerais. Você tem que entender que uma crise psiquiátrica, alguém que tem um surto, é alguém que está adoecendo. Quem está adoecendo, você não manda para uma prisão, você manda para o hospital. Se eu tiver uma parada cardíaca aqui, você vai chamar a ambulância, não vai chamar a polícia. Então, alguém que tem um surto psiquiátrico, você tem que chamar a ambulância e essa pessoa tem que ser levada para o hospital para ser estabilizada. E depois que ela é estabilizada, ela tem que ter condições de se tratar em liberdade. E aí a importância dos CAPs. Os CAPs têm que estar perto das casas das pessoas, têm que estar nos territórios, para que as pessoas possam ir lá se tratar. Casos, né, mais agudos, tem que ir todo dia, fazer um acompanhamento mais de perto. E casos mais leves, vão uma vez na semana, 2 vezes, dependendo da gravidade do quadro de cada um. Mas esse é um exemplo importante de políticas públicas de sucesso no Brasil, que foi a substituição dos manicômios pelos CAPs. Infelizmente, a gente tem menos CAPs do que deveria ter. Mas você quer ver um exemplo de como é importante a gente ter o financiamento da política pública? Eu aprovei uma lei no Estado do Rio de Janeiro que estabeleceu o cofinanciamento da rede de atenção psicossocial. O que isso quer dizer? O Estado do Rio de Janeiro passou a repassar anualmente recursos para os municípios para fortalecer a rede de CAPs de residências terapêuticas. Campos dos Goytacazes mesmo já recebeu mais de R$1 milhão desses recursos nos últimos 4 anos. Isso é importante para quê? Para que você tenha a qualificação do serviço. A gente tem, por exemplo, aqui no interior, inclusive aqui em Campos, hoje, leitos de saúde mental nos hospitais gerais que permitem com que, nesse cenário de crise, a pessoa tenha onde ser acolhida. E vai ser acolhida onde? No leito de saúde mental que vai ter no hospital geral. Não vai para uma clínica que parece uma prisão. Vai para um hospital que tem capacidade de atender essa pessoa em crise. Se não fosse uma política centralizada, essa política que já levou mais de 40 milhões para todos os municípios do estado do Rio de Janeiro, se dependesse de emenda parlamentar, a gente não conseguiria ter fortalecido a rede de saúde mental como a gente conseguiu fazer através dessa lei que eu aprovei, que eu vinculei o orçamento do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e com isso a gente fortaleceu a política de saúde mental. O pai, a mãe, né, que tem um filho que enfrenta esse sofrimento, ou o filho que tem os pais, o irmão que precisa de tratamento, ele sabe a importância da gente ter uma rede, uma referência próxima, que dê suporte para a família. Né? A família muitas vezes sofre muito com esse processo. E uma das coisas que eu fico feliz é a gente ter aprovado essa lei. E é um exemplo mesmo que serve de contraponto a essa lógica da emenda parlamentar. Como era um recurso que era concentrado na Secretaria de Saúde e distribuído para os municípios dentro de critérios para fortalecer a rede de saúde mental, isso teve um alcance muito maior nos municípios e permitiu que a gente tivesse uma melhoria na rede de saúde mental, que foi fundamental para a substituição dos manicômios. Não, é o que eu te falei, né? Dá um programa só essa pauta aí. Mas nós temos que falar da questão aqui da sua reivindicação, da sua cobrança, aliás, da sua ação com relação à reserva Caruara. Mas quem quiser entender quando você fala sobre o hospital prisão, dá uma pesquisadinha, vai lá no Netflix, tem lá no Netflix Holocausto Brasileiro. Exatamente. É uma série que fala sobre aquele hospital lá de Barbacena. É uma loucura. Quando você vai atirar... Ficou internado e morreu o grande craque do Botafogo, Heleno de Freitas. Heleno de Freitas. E campeão pelo Vasco, que morreu ali. Exatamente. É um exemplo mundial de maus tratos às pessoas com doenças mentais, o que foi aquele hospital de Barbacena. E aqui no estado do Rio de Janeiro a gente teve vários, inclusive o mais conhecido aqui do estado do Rio de Janeiro, o Doutor Eiras, em Paracambi. Né? Então, aqui em Campos mesmo, a gente tinha até recentemente um hospital psiquiátrico ainda que funcionava um pouco naquela mesma lógica que foi fechado mais recentemente. Mas isso foi uma marca do Brasil que levou essa alcunha de holocausto. O holocausto é aquele processo de violência contra os judeus, de assassinato em massa, de maus tratos. Quem cunhou essa expressão holocausto brasileiro foi um pesquisador italiano, quando chegou no Brasil e se deparou com as condições que esses hospitais psiquiátricos funcionavam, ele falou, nossa, isso aqui é o holocausto brasileiro, que foi o que inspirou aí esse documentário, né? Esse filme que mostrou lá aqueles maus tratos em Barbacena. Muito bem lembrado, Nogueira. Pois é, dia 28 de fevereiro de 2023,
o Porto do Açu anunciou o fechamento do acesso popular à reserva Caruara, aquela região ali da Lagoa de Quipari. E que se você olhar de cima assim, é meio que faz um cinturão, né? O porto dominando toda aquela região ali, faltava essa área por onde entravam as pessoas livremente. E então ele conseguiu meio que se proteger ali, sei lá, olhando geograficamente, olhando de cima assim. E aí foi uma polêmica grande aqui na região e você ficou sabendo, naturalmente, acompanhando, porque proíbe a entrada demasiada, a entrada sem controle de pessoas nativas ali da região, pessoas ali de São João da Barra mesmo, de fora, na Lagoa de Quipari, uma parte ali pela Praia do Açu. E o Porto alega que é um plano de manejo que precisa ser cumprido conforme lei para poder cuidar daquela região, daquela área, o que é muito legal. Eu participei recentemente de um workshop com o pessoal da comunicação do Porto, aqui em Campos, e aí eles tratam aquela área ali como a joia da coroa, e tudo que pode, investe ali e tal. Você questionou e está com uma ação no Ministério Público Federal, chegou a fazer audiência pública na Câmara de São João da Barra, isso assim, pelo menos depois, né, 14 de março desse ano, você entrou com a ação no Ministério Público. Mas logo naquela época você também já tentava ouvir e debater com o Porto o motivo de fechar. O Porto alega que não fecha, não é proibido, pode entrar, mas que havia uma pesca predatória, enfim. Como é que está esse processo e o que te fez assim mover essa ação contra o Porto do Açu? Olha, o que o Porto do Açu está fazendo na Praia do Açu e ali na Lagoa é um processo absurdo de privatizar uma área e impedir que a população usufrua de uma área que é pública. Toda a área costeira do Brasil é área pública. Portanto, é uma área que pertence a todas as pessoas. Todas as pessoas podem, por exemplo, chegar numa praia. O Porto, por exemplo, fechou todas as ruas que levam à Praia do Açu. Você, para chegar, tem que dar a volta e lá depois da lagoa para acessar a praia. Então a gente foi e procurou o Porto e falou, olha, isso não pode acontecer. Você tem ruas aqui que estão sendo fechadas e que o Porto pode ser dono de todos os terrenos, mas ele não pode fechar as ruas como se fosse um terreno só, né? Você tem ali um plano diretor que prevê a existência de ruas e o Porto fechou as ruas. Depois ele foi e por conta da reserva, né, ali ao redor da lagoa, ele também fechou o acesso à lagoa, que também é um bem público. A reserva é privada, mas a lagoa é pública. Então, como a lagoa está dentro da reserva, ele tem que permitir acessos à lagoa. O que ele fez? Ele fechou todos os acessos, você tem que dar a volta, andar quilômetros para conseguir acessar a lagoa. O que isso significa? Que os pescadores artesanais que são daquela região, que iam pescar na praia ou que iam pescar na lagoa, não conseguem mais viver da pesca. Então, como é que você pode, em nome da defesa do meio ambiente, impedir uma prática, que é a prática da pesca artesanal, que é uma das práticas mais sustentáveis que existe? É o cara que pesca em pequena quantidade, que pesca com instrumentos que não matam, né, outras espécies. Então, a nossa batalha é para que os espaços públicos sejam preservados como espaços públicos. O Porto não pode se considerar dono da praia e fechar as ruas que dão acesso à praia e não pode se considerar dono da lagoa e fechar o acesso à lagoa. Isso é absurdo, isso está fazendo com que populações de pescadores deixem de conseguir pescar, abandonem a pesca, e aí a gente vê às vezes por que as pessoas estão desempregadas, por que cresce a população em situação de rua, por que a gente vê isso tudo acontecendo, é por conta de medidas desse tipo. Você não pode impedir que todo um grupo social deixe de exercer a sua prática que estabelece há décadas, há gerações, porque você tem ali uma apropriação privada de bens públicos. Então a gente acionou o Ministério Público Federal, parte desse processo já vinha sendo judicializado, outra parte o Ministério Público Federal considerou que era de competência do Ministério Público Estadual, então a gente também está acionando o Ministério Público Estadual para fazer essa batalha. O que a gente quer do Porto hoje é muito simples, é que ele respeite
as áreas públicas como áreas que a população tem direito a acessar. E é engraçado, o porto que salinizou uma área enorme para se instalar ali, teve um impacto ambiental brutal, agora querer impedir os pescadores de acessarem a lagoa, alegando que a presença dos pescadores impacta o meio ambiente. Ora, se tem algum pescador ou alguma outra pessoa qualquer que entrou numa área de reserva e teve alguma prática ilegal que prejudicou o meio ambiente, essa pessoa tem que responder pela infração ambiental que ela cometeu. Agora, as pessoas não podem ser proibidas de ir para a lagoa porque uma instituição privada resolveu decidir que as pessoas não poderiam entrar na lagoa que é pública porque ela quer proteger a reserva privada de patrimônio natural dela. Então a gente não tem dúvida de que isso é ilegal. A reserva Caruara é muito importante. A gente tem uma posição de defender a reserva, mas a reserva não pode servir de pretexto para impedir que pescadores tenham acesso ao mar e à lagoa, como está acontecendo atualmente. Então a gente está muito firme nessa ação e vamos seguir. Você calcular os impactos ali, você tem, né, uma série de controvérsias aí, de fato, realmente muito complicadas. Mas se eu falar sobre a lagoa, aquela lagoa ali eu frequento desde adolescente, né? Campei muito ali e tal, e realmente o impacto após o porto, sobretudo a nível de acesso, né? Até se entende que tem que ter uma retroárea, porque passa a ser área internacional, né? Como você está quando você vai embarcar num avião, você entra numa área que você não pode sair mais. Mas assim, o acesso das pessoas que iam ali, eu frequento aquilo ali desde os anos 80, né? Realmente ficou bastante restrito, né? A partir do porto. Você antes ia caminhando, ou de bicicleta, ou de Gruçaí até o Açu, isso não é mais permitido. Isso se entende, porque realmente o porto tem que ter uma área que é internacional. Então, se é internacional, você não pode entrar ali. Agora, isso se estender para a lagoa toda, né, devagar com Andor, com Santa de Barro, né? E tem populações ali que estão ali há várias gerações, que realmente praticam pesca artesanal, posso dizer, porque testemunho isso ao longo dos anos, né? E aí perde o sustento. Da onde vai se sustentar agora? Tem que ter um substituto. Aquela coisa. São 8 horas e 13 minutos. O processo agora, o Ministério Público apura e oferece à Justiça a denúncia para que seja, então, julgado. Mas a gente continua esperando por parte do Porto e da gestão da reserva uma resposta do Porto, uma postura de negociar, de conversar. O que a gente quer é que a população possa ter acesso à praia e que os pescadores possam ter acesso ao mar e à lagoa para continuarem com seu sustento. Isso é razoável. Não tem dá para conciliar a área internacional que a Luísio cita aqui com o acesso da comunidade dos pescadores ali na lagoa e na praia. Sem dúvida nenhuma. Inclusive tem várias, para quem conhece, tem várias palhoças ali que é dos pescadores. Eles pescam na lagoa e servem, e no caso beneficiam, né, a pesca vendendo esse peixe ali nessas palhoças ali do entorno da lagoa. Qualquer um pode ver isso, né? E muito desse pescado vem da própria lagoa, né? É uma atividade sustentável, não pode ser interrompida. E vem. Eu estou com 53 anos, desde que eu tenho 14 eu frequento aquilo ali. E sempre foi assim. Pode ser controlado? Até pode. Deve ser. Sim, lógico. Tudo bem. Ninguém discorda disso, todos nós entendemos a necessidade dessa pauta. Ninguém está discutindo a importância do porto, nada disso. Pelo amor de Deus. A demanda de ter uma área internacional, mas agora... A forma como foi feito. Você não pode tirar acesso às pessoas que estão ali há 5, 6 gerações. E o pior, Luiz, é a mesma coisa das carroças em Campos. Você tem que tirar as carroças? Tem. Acho que também Campos evoluiu. O mundo evoluiu. Agora, qual a outra fonte que você vai oferecer, a outra opção que você vai dar a esses trabalhadores? Sim. Você acha que o cara assim, eu hoje amanheci com vontade de trabalhar na carroça, eu vou comprar uma carroça. Ninguém amanhece com vontade de trabalhar em carroça. Ou então o carroceiro, eu amanheci hoje e vou virar motorista de Uber. Não é assim, também, né? Não é. Eu vou vender minha carroça, eu vou comprar um carro, vou virar motorista. Não é assim também, né? Boa. São 8h15, uma pausa rápida. Agora é um cafezinho curtinho para a gente voltar e virar essa chave aí para a política. Vamos falar de papel da Alerj
né? E do protagonismo de Campos também no cenário estadual político, com os garotinhos e agora com os Bacelar também, né? Nesse cenário todo. E uma projeção também sua a presidente da República, governador, senador e deputados. Ok, Flávio? São 8 horas e 16 minutos, conversando aqui hoje com o deputado estadual Flávio Serafini, sociólogo, professor da Fiocruz e presidente do PSOL do Rio de Janeiro. Pausa rápida no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, também de vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e também com o consórcio do Cicobi Fluminense para você realizar o seu sonho hoje. Já comece agora. Informe do Trabalhador. Olá,